Avançamos para a lição do domingo, que tem como título o caráter essencial do amor. Nós sempre utilizamos aqui a versão atualizada, Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, e com esta edição em mãos, eu vou pedir para a produção colocar os versos 1 a 3 do capítulo 13, os 3 versos iniciais, que dizem assim: E ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A lição com o título de domingo, O Caráter Essencial do Amor, ela nos ajuda a pensar, irmãos, que sem amor, nada tem valor. E veja que nesses versos iniciais, Paulo vai mencionar as línguas que vimos já na semana passada, que eram procuradas e tidas como um dos dons mais relevantes e importantes. Paulo procurou acomodar essa situação. Paulo diz que não adianta você falar em muitas línguas se não tiver amor, é bater num tambor vazio. Ele ainda diz, olha, depois vem o dom de profecia, que Paulo exaltou e mostrou que era um dom muito importante para a igreja, mas aqui Paulo está dizendo, se você tem o dom de profetizar, que você ainda que conheça todos os mistérios e toda a ciência, que você seja habilitado em todos os ramos de conhecimento, mas se ainda você tiver tamanha fé que consiga transportar montes, mas se não tiver amor, você não será nada. E por fim, ele disse, ainda que eu distribua todos os meus bens, falando da caridade, e ainda entregue o meu corpo para ser queimado, um sacrifício impensável para nós hoje, mas se ainda assim fosse, e não tiver amor, nada disso teria valor, nada disso teria proveito. É muito forte essa expressão de Paulo, porque ela nos ajuda a pensar nas motivações das nossas ações. Muitas vezes nós temos pensado e dito e afirmado que mais importante do que aquilo que a pessoa faz é aquilo que a motivou, e a sua motivação. São os objetivos de sua essência, porque muita coisa pode ser feita em nome do amor, que no final das contas é só para envaidecimento e engrandecimento próprio. Então Paulo nos ajuda a entender que se a grande essência da nossa vida não for o amor, e se a grande motivação da nossa caminhada não for o amor, nada disso nos aproveitará. E veja as expressões que ele usa. Nada serei e nada disso me aproveitaria. É muito, muito significativo isso. Não ser nada e nada aproveitar é muito forte para pessoas que querem fazer ou demonstrar muitas realizações. Então, o tipo de amor que Paulo está falando, como já comentei um pouco na lição do sábado à tarde, não é aquele tipo de amor que muitas vezes nós, eu amo tal coisa, eu amo tal fruta, eu amo tal lugar, amo meus amigos, não é isso, não é disso que Paulo está falando. Nós usamos isso muitas vezes para dizer que gostamos muito, que apreciamos, que temos uma predileção. Também não se trata do amor romântico, aquele amor que aproxima, que atrai pessoas. Esse amor de que Paulo está falando, ele não pode ser reduzido a afeto, a caridade, a virtudes ou bondades ou benesses. Não é isso que se trata. Não é disso que se trata. Ainda que esses elementos, de alguma maneira, representem ou estejam contidos neste amor descrito em 1 Coríntios 13, mas esse amor é uma graça especial concedida pelo Espírito Santo. Eu gostei demais disso. Este amor de 1 Coríntios 13 é uma graça especial concedida pelo Espírito Santo. Eu quero sublinhar isso. Nesse capítulo, o amor é a motivação que o Espírito Santo nos dá para agir. Olha que lindo isso.
neste capítulo, neste hino, neste poema, o amor é demonstrado como sendo a iniciativa do Espírito Santo, dando-nos, comunicando-nos e dando-nos esta capacidade de amar para agir com afeto, com caridade, com respeito, com virtudes, com bondades e consideração para com todas as pessoas. Ao final das contas, é a entrega total de tudo que somos e temos, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos a Jesus em favor das outras pessoas. A pergunta 2, a pergunta 1, ela pediu um resumo, é uma coisa bastante pessoal. Eu apenas respondi assim: sem amor nada tem valor, e o maior de tudo que permanece é o amor. E a pergunta 2 nos diz assim: que alerta Jesus dá nesse verso? O verso é Mateus 24:12, onde Jesus afirmou que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, uma palavra profética de Jesus a respeito daquilo que se poderia ver no final dos tempos, o esfriamento do amor, o esfriamento dos relacionamentos, o esfriamento das considerações que devemos ter de uns para com os outros. E a lição fez uma reflexão breve sobre isso, dizendo que pelo poder de Cristo, nós não podemos permitir que o amor se esfrie do nosso coração, da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade. Pode ser que o mundo ao meu redor esteja vivendo marcado por um esfriamento do amor. Nós vemos, sempre imaginamos que certos acontecimentos brutais, que demonstram total frieza, indiferença, crueldade, que jamais pensaríamos que poderia acontecer, nós nos surpreendemos e isso acontece. Então, é um apelo que o autor da lição captou e fez muito bem, para que nós não permitamos, pela graça de Deus e buscando isso de Deus, que jamais se esfrie o amor da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade. E aí vem a pergunta: como é que nós estamos nesse parâmetro? Nós temos buscado aquecer, usando aqui o termo oposto, né? Aquecer esse amor de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, da nossa comunidade, no lugar onde estamos inseridos? Ou nós estamos sendo afetados por esse esfriamento e vamos também nos tornando insensíveis, ingratos, não reconhecedores daquilo que as pessoas fazem? Olha, é para a gente pensar e é sério, né? Que Deus nos ajude a não sermos atingidos por esse esfriamento, pelo contrário, que o amor de Cristo possa aquecer a nossa vida, aquecer o nosso coração e aquecer o amor que devemos, em resposta, ter para com Deus e para com os nossos semelhantes. E dessa maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição do domingo.